Caraca. Ó, deixa eu perguntar um negócio. Eu tenho Meu um Deus, bloco de cara. perguntas pra fazer pra vocês aqui, tá? Vocês estão, primeiro, emocionalmente como? Depois dessas quedas que eu acabei de citar. Eu assim? tô totalmente tranquilo. Esse tipo de coisa. Cara, somos dois. Super bem também. Só o pessoal do vídeo que vai entender isso aqui, né? É que, pra quem não sabe, o Pelinho estava tremendo, segurando a garrafa, né? Obviamente simulando, né? Não, mas eu tô tranquilo, cara. Até me perguntaram outro dia, em que valor, se o Bitcoin bater, você vai, poxa, falar, meu Deus, eu estava errado quanto a isso. E eu enxergo todos os valores pro Bitcoin, inclusive zero. Eu sempre gosto de falar que algo que é tão novo assim, talvez não exista daqui a 30 anos. Pode ser que exista, eu espero que sim, mas eu não sei se vai existir. Então, para ficar tranquilo, eu nunca vou botar a segurança da minha vida, do meu patrimônio e das pessoas que dependem de mim, da minha família, nas costas de um único ativo. Se o Bitcoin vier a zero, não muda nada no meu padrão de vida. Se o Bitcoin multiplicar muito, vai mudar bem pouco no meu padrão de vida, porque o meu padrão de vida não depende do Bitcoin. Perfeito. Agora, o que eu acredito, e até por isso que eu tenho comprado, a única moeda que eu comprei nesse crash até agora foi Bitcoin, não comprei nenhuma outra. Eu tenho comprado porque eu acredito que está numa faixa de preço muito boa e isso deve dar muita alegria no futuro, desde que o Bitcoin continue existindo e a chance disso acontecer é muito Mas grande. eu acho que uma das coisas que fazem, né, eu imagino vocês ficarem tranquilos, e eu também, né, é porque de fato você fica tranquilo ao você conhecer sobre alguma coisa, ao você Exatamente. ter uma noção, né? Porque se você compra uma ação e você não entende o valor dessa ação, você só olha para o preço que você pagou e que caiu, você não vai ter segurança, obviamente. Se você colocou um dinheiro que você não poderia ter colocado, são as economias da sua família, você não vai ficar tranquilo independente de qualquer coisa. Então vocês sabem, vocês têm um conhecimento profundo sobre criptomoedas, tá? E então assim, no seu caso, Felipe, como que você está emocionalmente com isso? Cara, não vou dizer que eu tô tão feliz quanto eu tava no final do ano passado, né? Perfeito, né? Não tá. Mas a gente aprende a se acostumar, né? Você vai dosando a sua exposição ali, se protegendo da maneira que dá. E no passado já teve muitos momentos em que dava pra perceber um risco de que, não que fosse a zero, mas que a indústria fosse ficar fadada a um nicho, não fosse realizar todo o seu potencial. E hoje, nesse último ciclo, puto, quem te viu de gente grande entrando, de caso de uso novo surgindo, pessoas que eu conheço que nunca tinham tido contato com cripto e que entraram nesse mercado por conta de NFTs, por exemplo. Então hoje eu tenho muito mais tranquilidade e segurança de que, beleza, o negócio é cíclico, a conjuntura macroeconômica está desafiadora agora, mas tenho convicção de que Sim. a gente vai retomar os patamares históricos anteriores. Esse ponto até do Felipe é interessante, porque se você volta lá atrás para aquela mega queda que tivemos em 2017, 80% depois do topo, em 20 mil dólares, chegou a ficar uns 3 mil dólares. Você não tinha países que tinham comprado Bitcoin. Hoje você tem El Salvador, você tem a Ucrânia que recebeu várias doações em Bitcoin, você tem a Finlândia, você tem países que tem. Naquela época você não tinha empresas colocando parte do caixa em Bitcoin. Hoje você tem a MicroStrategy que tem 130 mil Bitcoins. Caramba. O cara já comprou mais de uma vez, né? Uma quantia, ele comprou multimilionária várias vezes, uma vez ele comprou uma quantia bilionária em Bitcoin, ele emitiu dívida em dólar para poder comprar Bitcoin. Então, por mais que o preço não volte aos patamares daquela época, hoje o nível de confiança no Bitcoin é tão maior que essa chance dele virar um ativo só de nicho, como o Felipe falou, é mínima. A tendência é que ele cresça cada vez mais, ele já furou a bolha do nicho e está entrando agora na bolha das pessoas comuns, vamos dizer assim. Porque o Bitcoin tem aquela narrativa, né? Quando surgiu, é um negócio só de hacker. Depois, só serve para traficante e terrorista. Comprar tanque, Exato, arma. para lavar dinheiro. E é horrível para isso porque fica tudo marcado. Dinheiro de papel é muito melhor para essa finalidade, no final das contas, que não dá para ser rastreado. Depois, coisa de especulador. Depois, é coisa de sardinha, né? O cara acha que é investimento de longo prazo. Aí depois entra institucional, aí entram pequenos países. Daqui a pouco a narrativa é coisa só de grupos cada vez maiores, só de grandes países. É um negócio de elite, né? Ou só de pequenos planetas no futuro da humanidade. Eu não sei o que vai acontecer. Mas a questão é que o Bitcoin tem uma coisa muito interessante. Tem um negócio que o Taleb fala, e o Taleb já foi um cara que defendeu. Afinal de contas, ele ama ou odeia Bitcoin? Ele é um Porque hater hoje. ele deve ser um apaixonado, porque ele ama e odeia e oscila tanto, cara. Eu tenho Depende uma de quanto ele compra, né? Sabe aquela pessoa que segue outra pessoa e fica falando mal o tempo todo? Essa pessoa ama outra Não, pessoa. ele tinha na exposição dele, e ele vendeu a 60 e poucos mil dólares, inclusive. Ele publicou no Twitter quando vendeu. Ou seja, Tweetou,
Ele pegou um momento muito bom para vender no final Eu das contas. odeio, mas lucrei muito com isso. Ele ganhou dinheiro. Só que o ponto do Taleb é de um livro dele, onde ele fala que quem muda o mundo não são as maiorias, mas sim as minorias organizadas, barulhentas e intolerantes. Porque em um ambiente, né, onde você tem muita gente tolerante, tolerante no sentido de ouvir o que os outros falam e disposta a mudar de ideia, e uma minoria intolerante que não muda de ideia e não aceita outros argumentos, com o tempo a minoria vai contaminando a maioria até que ela chega num tamanho crítico e consegue mudar as coisas. Essa minoria tem um nome no Bitcoin. São os maximalistas. Maximalista. Maximalistas é o pessoal que fala, tem 20 mil criptomoedas, todas são uma bosta, o Bitcoin é muito diferente. E, por exemplo, eu acredito muito mais no Bitcoin do que nas outras, só que para esse pessoal eu sou um herege, porque eu tenho NFT e gosto do Ether. Né? Para eles é só o Bitcoin, e eles não mudam de ideia. Aí quando o preço cai, eles estão comprando mais Bitcoins. As moedas estão trocando de mãos fracas para mãos fortes que não estão dispostas a mudar de ideia. E esse pessoal vai espalhando discurso, vai espalhando essa palavra. Daqui a pouco essa minoria, que era formada por um punhado de pessoas, vira 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, milhões de pessoas, e vai saber qual o tamanho disso no futuro. Cara, o Bitcoin tem uma parada que todo mundo fala, o Bitcoin morreu. Não, calma aí, do nada você dropou. Muffin, que cara. é isso? Cara, são muffins fitness. Muffins muffins. Fitness. São Entendi. bolinhos. Mas você trouxe pra todo mundo ou só pra alguém? Cara, Ele então, pediu uma porção individual. Ah, entendi. Foi isso. eu voltei à minha dieta. Ah, é, primo? É que pra quem não sabe, eu perdi 22 quilos. Boa. Ô, boa. Aí eu falei, bom, deu, né? Deu. Aí eu ganhei 6. Opa. Aí eu Cuidado. falei, opa, passou do ponto. Opa, aí vamos voltar agora e vamos focar no nosso objetivo. Quero ficar igual o Perini, assim, ó. Aí, ó, bonitão, malhadão. Não, peraí, não dá. Ah, que Ó. isso, cara. Besteira. Olha lá. Eu acho que Que besteira. Eu acho que eu ia demorar uns 30 anos comendo esse muffin aí pra ficar igual. Não, mas cara, olha que interessante. É. Esse muffin aqui é feito à base de ovo e proteína. Muito bom. Ele engana, né? Mas, enfim, vamos lá, senão vamos Deixa eu desvirtuar. só fazer uma pergunta, que a gente tava falando desse tipo de consumidor, vamos dizer assim, do Bitcoin, que ele vai mudando. E a gente fala assim, até que chega uma hora que o institucional entra. Quando a gente fala institucional, até pra todo mundo entender, é quando entram, tipo, sei lá, os bancos, fundos. Empresas E grandes. quando entra o institucional, é que a gente fala assim, pô, o bagulho pegou mesmo? Isso aí é sério? Isso aí é um indicador de que o negócio é sério? Ou o institucional também pode estar errando aí nisso? Cara, tem os dois lados da história. Primeiro, é um indicador de que o negócio tomou uma importância que se tornou difícil de ignorar. Então, você teve um momento ali em 2020, 2021, quando começou aquele temor inflacionário na carona da pandemia, que Paul Tudor Jones, os caras da MicroStrategy, vários outros, Stanley Druckenmiller, que é outro investidor macro famoso, vários caras começaram a se alocar a Bitcoin e escrever sobre isso com a tese da inflação e da impressão de dinheiro. Então, isso é um sinal, sim, de que o negócio tá grande o bastante para não ser mais ignorado. E você viu algum deles mudar de ideia com a queda? Cara, desses mais que falaram mais, não vi ninguém mudar de ideia, não. Você tem alguns que estavam mais numa postura de fazer um trade, assim, o próprio Taleb. Mas os caras que compraram a tese, não vi nenhum mudar de ideia que tenha ficado feio. Malucão, assim. quando a gente fala de institucional, olha que interessante. Tem um ciclo que acontece, aí não só em criptos, mas de uma forma geral no mercado. Então, geralmente, os primeiros a comprarem alguma coisa, né? Então, pensa na nossa economia sendo cíclica, né? Quando a gente está num momento de preços ridiculamente baixos e um grau excessivo de medo, né? Geralmente, quem compra que não são os institucionais. Geralmente, você tem alguns primeiros entusiastas, alguns malucos, ou pessoas que estão vendo coisas que os outros não estão vendo. Essas pessoas começam a comprar. Com o passar do tempo, o preço que já está muito barato, ele começa a subir de alguma forma, né? Quando o preço começa a subir de alguma forma, você tem uns institucionais voltando agora e injetando muito capital na economia. E aqui eles estão comprando, só que isso aqui está voando baixo do radar. Então você não tem grandes mídias falando sobre alguma classe de ativos, você não tem grandes mídias falando sobre o mercado de ações nesse momento, e os preços estão subindo. Depois que os preços sobem, isso daqui começa a chamar a atenção das mídias especializadas. Então são aquelas mídias que falam sobre o mercado. As mídias especializadas começam a falar, será que estamos numa boa hora de comprar? E aí começa a atrair a atenção das outras pessoas. As outras pessoas começam a entrar. Só que muita gente já ganhou dinheiro. Os entusiastas, os institucionais. E agora, como já ganharam dinheiro, alguns começam a realizar esse lucro, uma parte do seu lucro. No momento dessa realização, os novos entrantes que começaram a comprar começam a ficar preocupados. Poxa, a gente estava saindo de uma crise. Eu comprei, será que eu comprei certo? Os preços caíram. Só que de fato ainda está muito barato. Então, continua existindo uma força compradora muito alta, aí todo mundo fala, realmente, olha só, a gente realmente sai da crise.
Aí começam a sair notícias em mídias não especializadas. Aí você tem influencers falando sobre isso. Você tem um monte de gente lá, fitness, falando sobre essa classe de ativos. Você tem mídias que não tem nada a ver com isso. Você vê TikTok, você vê um monte de influenciador novo surgindo. O mercado tá lá em cima. Tá todo mundo ganhando dinheiro. Agora, aquelas pessoas que nunca ouviram falar nisso estão comprando. Aí Esse é o momento. Eu apareci. Esse é o momento. Aí eu abri lá, revista Caras, Esse é o momento. falei. Esse é o momento. Aí, exatamente esse momento. Aí as pessoas estão comprando aqui. Aí acontece, aí cai. Elas, meu Deus, caiu. Não, mas cara, vamos comprar mais. Nossa. Aí tem um repique. E aí nesse repique fala, ufa, realmente era só um movimento. Nesse momento é onde a grande massa compra tudo que pode, faz financiamento, se endivida, Não, aí vende a você- sua casa, Não cheguei ainda nisso. acredita em tudo, de repente o mercado cai. Quando o mercado cai, a gente entra em negação. A gente fala, não é possível. Não tem como, vai subir. Aí o mercado sobe um pouquinho de novo, aí fala, ufa, aí cai tudo de uma vez. Quando cai tudo de uma vez, a pessoa fala, eu só não quero perder tudo que eu construí a minha vida inteira. E ele vende tudo que ele tinha por 10% do valor, 20% do valor, ele sai do mercado, ele joga a toalha, e enquanto ele está jogando a toalha, você tem aqueles entusiastas malucos ou investidores muito conscientes comprando nesse momento, onde ninguém mais está falando sobre isso, onde não sobrou nada. Então, por exemplo, amanhã o Felipe e o Penny vão fazer uma live sobre a oportunidade da década. Cara, você pode ter certeza que não vai ter a audiência que merece. Diferente de quando o Bitcoin estava nas máximas, porque muita gente jogou a toalha. E adivinha só quem vai ganhar mais dinheiro? Quem comprou lá atrás ou quem comprar num período próximo desse? Eu tenho certeza que quem comprou num período próximo desse. Né? Então é por isso que é tão importante a gente tentar sair um pouco dessa moda. E a gente tem um problema, porque pelo fato de a gente falar com muita gente, às vezes a gente acaba gerando a moda, né? Gerando interesse sobre alguma coisa. Então a gente tem um desafio constante de buscar o que está fora da moda. E agora, muita gente jogou a toalha no Bitcoin. E é justamente por isso que temos uma oportunidade, né, para olhar para esse mercado. Faz sentido animal. aí, vocês, os grandes especialistas na área? Faz, com certeza. Esse ciclo não serve só pra Bitcoin. Tem gente jogando a toalha em tudo agora. Peraí, Kaique, bate palma, vai. Pô, ficou muito bonito. Ficou bom, ficou Muito bom. obrigado. Pronto. Cara, Pode Não, continuar. parabéns, parabéns. Eu Mas- consegui visualizar todo esse gráfico. Você viu? Eu vi um Mas, gráfico. mas é que tem um gráfico, Tem um gráfico. sobre isso também muito interessante, que são esses pontos que o Thiago justamente citou. E no começo da fala do Thiago, onde ele diz quem começa a comprar primeiro, depois passa, né, dos entendidos, institucionais, aí chega o público comum. Eu e a Malu, a gente gosta muito de pesquisar sobre nutrição, treinamento. Lá nos Sócios, por exemplo, já foi médico falar sobre isso também, né? O Muso foi lá, o cara é enorme. E uma vez conversando com um fisiculturista que a gente conhece, ele falou que o ciclo das drogas anabólicas, quando eu expliquei pra ele como é que é o ciclo das criptas, ele falou, é exatamente igual, cara. Eu falei, como assim exatamente igual? Daí ele falou, surge uma droga anabólica nova no mercado. Quem começa a usar primeiro são os fisiculturistas. Eles testam neles mesmos. Não tem antidope no fisiculturismo. Que Se tivesse, não beleza. tinha nem concurso. Nossa, No mas final, lá o pessoal usa, porque eles querem aumentar a performance. Depois que passa pelos fisiculturistas, o próximo grupo a ter acesso é o dos ricos. Porque eles conseguem pagar por médicos muito bons, que têm acesso aos estudos primeiros, que treinam esses atletas também, ajudam no treinamento deles, né? Na parte que eles podem auxiliar. Aí o rico tem acesso àquilo. Aí só bastante tempo depois que o fisiculturista já usa, que o rico já está usando, é que o negócio começa a chegar para o público comum. Com cripto é exatamente a mesma coisa. Começou com cyberpunks lá atrás, depois passou para o público mais entendido, que entendia de criptografia, de computação, né? Aí depois passou para os ricos, e essa foi a fase que aconteceu no ano passado, que foi os institucionais, que são os verdadeiros ricos desse mercado. E aí começou a entrar o público comum, mas é só um começo. É porque como a gente fala de mercado financeiro, a gente vive numa bolha onde muita gente conhece, pelo menos já ouviu falar sobre Bitcoin. Mas você pega no Brasilzão mesmo, o pessoal não sabe o que é isso. O Congresso em 2017 estava discutindo Bitcoin como se fosse milha aérea. Isso é ontem, pô. Então é um negócio que as pessoas não conhecem. Esse ciclo de adoção realmente massivo, ele virá ainda, ele não veio. Porque hoje, pegando pessoas que têm Bitcoin no mundo, é mais ou menos o mesmo número de pessoas que têm reais. Que é o Brasil, basicamente, né? A população brasileira. Então, isso comparado com o mundo é muito pouco. Eu publiquei um Reels no meu Instagram, foi feito inclusive aqui pela equipe do Grupo Primo, produção lá do time do Kaique, né? Muito boa, que comparava o valor de mercado Bitcoin com outros ativos e com algumas cifras também, como, por exemplo, riqueza global, riqueza dos milionários.
E lá você tinha um valor de mercado, tá até menor agora, de 420 bilhões. Ele caiu um pouco desde que a gente fez o vídeo. E a riqueza dos milionários, só dos milionários, né? E bilionário tá dentro desse grupo também, né? Porque é mais do que milionário. É de 191 trilhões. Ou seja, se 1% da riqueza dos milionários for alocada em Bitcoin, que é um cenário muito possível de vir a acontecer, o valor de mercado do Bitcoin tem que multiplicar por 6. Então a gente não viu ainda onde esse ativo pode parar. Esse é que é o ponto. E é uma oportunidade agora, porque já tem milionário comprando. O pessoal tá vendo com outros olhos. Lá atrás, quando eu conheci o Thiago, por exemplo, e comecei a frequentar mais a roda do pessoal que fala de finanças, na época quando eu falava de Bitcoin, o pessoal me olhava como se eu tivesse falado que o crack dá pra usar tranquilamente e ter uma vida saudável. Entendi. Era a mesma cara que eles faziam. Hoje em dia o pessoal, mesmo quem não gosta, já entende que pelo menos é assimétrico a ponto de valer o investimento.